Irmãos, vamos lá. Capítulo 1 da série Maratonando a Palavra. Santificação, o chamado à santificação. Deus nos chama à santidade como parte de um relacionamento com Ele. O texto base está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, como nós já começamos aqui a conversa, isso aqui não é uma possibilidade, uma opção, uma escolha que o Senhor nos dá. Se nós queremos ter um relacionamento com Ele, o Senhor apresenta as suas condições. E um relacionamento com o Senhor não pode ser um romance, não é um namoro, não é um flerte. É um casamento. A palavra começa com a criação do homem e o casamento de Eva e Adão. E a Bíblia termina com outro casamento, que é o casamento de Cristo com a igreja, com o povo que ele veio e aceitou o seu sacrifício e remiu por meio do seu sacrifício. Então a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento, e está repleto de histórias de casamento, de relacionamento. Então, o que o Senhor espera de nós é um compromisso sério. E os seus termos são amor, justiça e santidade. Amém? Ele não espera de nós perfeição, porque nós não somos perfeitos. E a santidade não é perfeição. A santidade é separação. Então o Senhor diz em 1 Pedro 15, 16: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nós que somos seus filhos recebemos a graça, o seu perdão, e recebemos a incumbência, a responsabilidade de representar o reino de Deus na terra. Precisamos apresentar Deus aqui na terra, certo? Deus se materializou na forma de Jesus e se apresentou aos homens e pagou o preço e fez todo aquele sacrifício que nós conhecemos bem. Apresentou o Pai, Jesus apresentou o Pai, ensinou o caminho do relacionamento com Deus, e depois ele disse: agora eu vou para o Pai, está consumado, a obra foi feita, e eu dou a vocês todo o poder e autoridade. Em meu nome vocês farão milagres, curarão enfermos. Vocês agora representam o reino de Deus na terra. Levem essas boas novas aos quatro cantos da terra. Essa missão está sobre nós, irmãos. E nós não podemos fingir que não. Nós não podemos entender e nos convencer que isso aqui é o papel dos missionários, que isso aqui é o papel dos pregadores, dos profissionais do Evangelho. Não. Ele diz que nós devemos pregar a toda criatura. E qual é a maneira mais eficaz de pregação, irmãos? Não é você ir na internet, vestir uma roupa social apresentável, vestir um perfil, né? Que para todas as coisas que você quer apresentar, existe um perfil ideal. Se você quer vender tal coisa, existe um perfil. Se você quer vender... Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é isso. A pregação mais eficiente do Evangelho é a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa conduta, são as nossas escolhas, é a nossa maneira de viver. Essa é a pregação mais eficiente do Evangelho. E então o Senhor nos chama para viver uma vida em santidade em toda a nossa forma de viver, em santidade. Santidade, como eu disse aqui, é separação. Separação de quê? Separação dos costumes, da cultura do mundo, que em Tiago o Senhor declara que a amizade com o mundo representa a inimizade contra Deus. Deus não tem interesse em ser amigo daqueles que vivem a cultura do mundo. Deus deixou os seus termos bem claros, irmãos. Não existe margem para a gente
compreender de uma outra forma e se enganar. E essa é uma das promessas dele. Ele não deixa que ninguém que invoca o nome dele caminhe enganado, seja equivocado. Ele vai nos mostrar quem nós somos, onde nós estamos, qual caminho nós estamos caminhando. Ele não tem interesse que nós nos percamos, que o ímpio se perca. Quando nós estamos no caminho da impiedade, no caminho da iniquidade, o Senhor nos mostra que nós estamos neste caminho e não no caminho dele. E nos dá a oportunidade de nos arrepender e nos alinharmos. Se nós quisermos, a porta está aberta, né? Se nós continuarmos a endurecermos nosso coração, endurecer o coração à voz do Espírito, nós estamos dizendo que nós não queremos, não aceitamos a correção, nós não precisamos de um Salvador, nós já sabemos o que queremos, onde queremos chegar, quando nós endurecemos o nosso coração à voz do Espírito Santo. Então, irmãos, o chamado para a santificação é algo de suma importância para nós. Hoje nós vemos na internet uma relativização de muitos princípios rudimentares do Evangelho. O que o Senhor colocou como base está sendo relativizado. Aquilo que era um mandamento hoje é proposto como uma opção. A gente vê todo mundo se declarando evangélico agora. Agora não, já faz tempo, né? Todo mundo é evangélico, todo mundo quer mostrar a sua fé, né? Mas você vê que não existe um compromisso. Não existe um compromisso. É uma fé pessoal, de uma interpretação pessoal e que não apresenta nenhum compromisso com Deus, que eu digo amar e servir. É do meu jeito, é da minha forma, é do jeito que eu acho. A gente vê muito, todo mundo, os atores, as celebridades, todo mundo quer apresentar a sua fé, mas despreza a ideia de congregar, despreza a ideia de ir a estar em comunhão, não, da minha casa mesmo, eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações, né? Tem uma irmã aqui, que eu não vou dizer o nome, está gravando, que chegou aqui e contou essa história, não entendia dessa forma, não era necessário nada disso, acreditava que estava servindo a Deus em seu particular, na sua realidade paralela. Porque o Senhor disse que nós devemos congregar, estar em comunhão. É isso que a Bíblia ensina. Essa é mais uma relativização que a mídia, que a cultura do mundo quer implantar, porque aí enfraquece as bases do Evangelho. Porque Jesus disse que nós devemos orar uns pelos outros, conhecer as dificuldades uns dos outros. Olha só a importância disso aqui. Jesus, antes de subir ao céu, ele fez uma oração, ele disse: Pai, eu te peço, não que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E que eles sejam um, que nós sejamos um, assim como eu e tu somos um. Olha só a oração que Jesus fez antes de ir para o céu, a última oração que Jesus fez. Ele não pediu para que nós fôssemos isentados do mundo, das dificuldades, das tentações, mas que nós fôssemos livrados da tentação. Eu tenho explicado aqui, a tentação nada mais é do que a nossa própria vontade. Nós somos tentados naquilo que nós desejamos, naquilo que nós almejamos, sonhamos. A tentação é personalizada. A minha tentação não vai servir para você, porque eu penso e enxergo a vida de um jeito, quero algo da vida e você quer outra coisa. Então, é algo personalizado. E a tentação é algo que o inimigo enxerga em nós, uma fragilidade, um desejo exagerado, uma concupiscência, que a Bíblia chama de concupiscência, um desejo exagerado por algum prazer mundano, por alguma vontade carnal. E aí o inimigo então nos tenta. Não é Deus que nos tenta, porque Deus não tem interesse que nós caiamos, que nós sejamos engolidos pelo mal. Mas é o inimigo que conhece as nossas fraquezas, nos observa, está ao nosso redor
buscando uma oportunidade de nos tragar, e ele nos tenta em nossas concupiscências, em nossas ambições. E aí Jesus fez essa oração para que nós sejamos um, para que haja comunhão entre nós. Aí Jesus diz assim: vocês saberão, o mundo saberão que vocês são meus discípulos quando houver unidade, quando houver comunhão. Olha só que coisa. Então, o evangelho que é pregado em muitos lugares não exige de você comunhão. Por quê? Porque todo mundo é falho, eu sou falho, você é falho. É melhor a gente ficar distante, que a gente não vai se atritar, né? Mas a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios está escrito isso. Então é do interesse do Senhor que nós estejamos juntos. E na união dos santos o Senhor ordena a bênção. Então, essa é mais uma coisa que está sendo relativizada. Nós não precisamos congregar. Eu assisto o culto da minha casa mesmo, né? Não preciso ir à igreja, já estou cansado, eu já estou tal e tal ocupado. Da minha casa mesmo eu vou assistir a transmissão do culto, e as igrejas hoje estão sendo quase que obrigadas, né, a transmitir o culto, porque muitos membros congregam de suas próprias casas, contribuem com a igreja, gosta da igreja, se declara cristão, se declara membro daquela igreja, só não vai. De casa mesmo ele faz o que ele deveria estar junto em comunhão, né? E isso está partindo para a fé também, irmãos. Para a fé não, para a santidade. Porque inevitavelmente a conversa de santidade não é algo agradável de se ouvir. A santidade é separação. O Senhor espera que nós nos separemos daquilo que desagrada, é declaradamente nocivo ao nosso relacionamento com Deus. Então, o que é que desagrada a Deus? Eu estar aculturado com o mundo, eu estar vivendo da mesma forma que o mundo vive. Aqui o versículo diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. No tratamento com o próximo, nós devemos ser santos. Nós devemos tratar com dignidade, assim como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar com a mesma paciência, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia que nós esperamos ser tratados, não é assim? Nos negócios, nós queremos que haja justiça. Se nós trabalhamos o mês inteiro, nós queremos receber o salário integral, não é assim? Mas se nós seguirmos a cultura do mundo, nós não faremos o que é certo, nós faremos o que nos promove uma vantagem. Aquilo que parece ser uma vantagem para nós, ainda que estejamos lesando o nosso companheiro, o nosso funcionário, aquele que está com um parceiro de negócio conosco, nós queremos sair ganhando, nós queremos ganhar mais, nós queremos estar acima. Essa é a cultura do mundo. Então, se a nossa maneira de viver está alinhada com a maneira de viver do mundo, nós iremos ferir o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que nós queremos ser tratados? Com honestidade, dignidade, com sinceridade. Nós queremos que as pessoas mintam para nós? De forma alguma. Nós não queremos um amigo mentiroso. Mas se eu seguir a cultura do mundo, eu vou mentir. Uma mentirinha branca, não é assim a conversa? Uma mentirinha branca que não machuca ninguém. E aí relativiza, menospreza. Obrigado. Menospreza que é o pecado. É uma mentirinha branca. Não vai prejudicar ninguém. Mas será que você ia querer que alguém fizesse uma mentirinha branca para você? Será que você queria ser traído por alguém? A dor da traição é uma coisa fora do normal, irmãos. A traição fala de alguém que está dentro do nosso círculo mais íntimo. Quando é alguém distante, é uma frustração, é uma decepção. Mas a traição fala de alguém que a gente confiou, que a gente abriu a porta. Imagina aí um cônjuge. Terrível, irmãos. A gente não quer ser tratado assim, mas a cultura do mundo ensina que isso é normal.
Isso é santidade em toda maneira de viver. Nós devemos ter santidade em toda maneira de viver. E nada mais é do que amar o próximo como a ti mesmo. Todo mal que você não quer receber, você não faz ao seu próximo. Você não mente, não engana, não ilude, não trai, não furta, não rouba, não cobiça, não inveja, não fala mal, não difama. Então, nós precisamos fazer essas avaliações em nossas vidas. Precisamos fazer essas avaliações em nossas vidas, irmão. Será que eu estou vivendo de forma santa em toda maneira de viver? E existem coisas que, como eu estou dizendo aqui, são relativizadas. Provérbios fala de 5 coisas que o Senhor odeia e mais 2 coisas que ele abomina. E entre essas coisas está falando da língua mentirosa. Está falando daquele que semeia contenda entre irmãos. O Senhor abomina a testemunha falsa, aquele que lança contenda entre irmãos. E muitas das vezes nós somos surpreendidos por nós mesmos, difamando o próximo, difamando os vizinhos, falando mal daqueles que por algum motivo nos chatearam, né? E nós nos achamos no direito de falar mal daquela pessoa, porque ela é uma conta difícil de até explicar, né? Aquela pessoa nos machucou de alguma forma, nos deu algum tipo de frustração, de decepção, e nós nos achamos no direito de falar mal, de fofocar, irmãos. A palavra é essa. Nós achamos que fofocar é uma coisa normal. É uma coisa normal, todo mundo fala dos outros. Todo mundo fala dos outros e o Senhor não se agrada. Olha só que coisa. O Senhor não se agrada disso. De uma coisa que na nossa cultura é tão banal. Na nossa cultura é banal, a gente não dá nem importância a isso. Mas a Bíblia coloca isso como algo desagradável ao Senhor. E nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos ser santos em nossa maneira de vestir. Como é que eu sei que eu sou santo na minha maneira de vestir? É o pastor? É alguém que vai chegar para você e vai dizer: olha, sua roupa não é santa? É isso? Nós somos maduros, nós somos adultos, irmãos. Mas se eu me visto de forma a provocar, sensualizar, a chamar a atenção de alguém, e eu percebo que isso está promovendo esse resultado, e eu ignoro, eu acho bom, né? Eu estou vivendo de acordo com o curso do mundo. E essa área da minha vida não está em santidade, não está agradando a Deus. Qual é a cultura do mundo, irmãos? Como é que as mulheres, qual é a moda que é promovida nas redes sociais, nas novelas, nos programas? Sensualidade. Uma mulher empoderada é uma mulher sensual. E aí se trocou o termo, né? Bonita, respeitável, né? Admirável por sensual, empoderada. Empoderada. Será que o poder está nisso? O poder é esse? E o Senhor nos chama para viver uma vida em santidade em toda a nossa forma de viver. O Senhor nos manda ser feios, mal vestidos, desagradáveis? Não, irmãos. Em nenhuma forma. A Bíblia diz: se nós nos alinharmos com a sua palavra, nós seremos mais parecidos com Ele. Ele é a fonte de toda a excelência, de toda a beleza, de toda a glória. Tudo que há mais belo foi feito por Ele. Confirmando a criação. Confirmando a criação. A criação declara as obras que Deus fez. É o livro aberto do Criador. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se eu invisto e promovo sensualidade, promovo pecado para o meu irmão, para a minha irmã, eu já estou vivendo de forma desagradável ao Senhor. E isso, irmãos, acontece de forma gradual na nossa vida. À medida que nós vamos obedecendo a sua palavra, o Espírito Santo vai falando mais alto em nós.
Nós ouvimos a voz dele, nos direcionando em todas as coisas, como Jesus disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Deixarei o Espírito Santo, um outro Consolador, que vos ensinará em todas as coisas, vos direcionará, vos fará lembrar de todas as palavras que vos ensinei. Então, o Espírito Santo, irmãos, é um agente ativo na promoção da nossa santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo e percebemos quando nós estamos desagradando. Nós percebemos, nós somos avisados pelo Espírito Santo, mas nós temos sempre a opção de continuar fazendo errado, endurecer o coração, e aí está a parte mais complicada. Quando nós fazemos errado, o Espírito Santo nos incomoda, nos chama, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele fala conosco, nós endurecemos o nosso coração. Como nós seremos redimidos se o Espírito Santo é quem nos convence do que é certo a ser feito e nós não queremos ouvi-lo? Aí fica difícil, né? Então o Espírito Santo trabalha ativamente na promoção da nossa santificação. Nós não estamos sós na missão de nos separar. Quem nos santifica é o Senhor através do Espírito Santo, à medida que nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Eu tenho falado aqui incessantemente sobre obediência. Incessantemente sobre obediência, porque se nós não tivermos um mínimo de obediência à voz do Espírito Santo, nós não conseguiremos caminhar, irmãos. Porque o Espírito Santo fala conosco que nós não obedecemos, endurecemos o nosso coração. O recurso de Deus para nos fazer acertar o caminho é o Espírito Santo. Se nós desprezamos o Espírito Santo, nós estamos perdidos, fadados ao fracasso. Então, nós precisamos avaliar a nossa vida e, em diferentes áreas da nossa vida, avaliar se o nosso comportamento está de forma agradável ao Senhor. Isso aqui não é nada pesado, isso aqui não é nada desagradável de viver, pelo contrário, isso aqui é libertação do mundo, dos costumes que nos levam a nos comportarmos como uma manada. Como uma manada. Porque quando nós nos santificamos, nós temos acesso a Deus, ao relacionamento com Deus, e isso é o que nos faz encontrar a vereda da vida, irmãos. Isso aqui é o que clareia o nosso caminho e nos permite encontrar o caminho onde nós seremos plenos, onde vai funcionar o nosso relacionamento, onde vai funcionar a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, é ouvindo a voz de Deus e obedecendo. O Senhor fala com todo mundo, o Senhor fala através de sonhos, o Senhor fala através de visão, o Senhor fala através de outras pessoas, o Senhor dá a oportunidade do escape, do livramento. Mas se eu e você ignorar isso, irmãos, aí já não é mais culpa do Senhor, né? Então, examine aí os seus relacionamentos, se é santo a maneira que você tem levado os seus relacionamentos, que você tem tratado o seu próximo, a maneira que você tem se vestido. Vá avaliando. Não sou eu que vou me envolver na sua vida pessoal, de forma alguma, isso não vai acontecer. O meu papel é apresentar a palavra do Senhor de forma viva e eficaz. Eu estou apresentando aqui a palavra, coisas que eu estou vivendo, então eu posso falar com propriedade, não estou vestindo um personagem para apresentar um produto. Eu estou vivendo essa palavra aqui, e isso está transformando a minha vida e minha família, e eu estou apresentando isso de forma prática, real e com propriedade, porque eu estou experimentando isso aqui. Não vou entrar na sua vida pessoal, não vou entrar no seu casamento, na criação dos seus filhos, eu vou apresentar a palavra. Você precisa ser maduro o suficiente para avaliar as áreas da sua vida, todas elas, e lançar a palavra, o padrão da palavra, o alinhamento com a palavra, para consertar as áreas da sua vida.
Eu não vou entrar na sua casa, não vou conversar com o marido de ninguém, não vou conversar com o filho de ninguém. Eu vou apresentar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Se você entrar, se você obedecer, se você se alinhar, a sua vida não se transformar, então tudo é mentira. Agora o Senhor chama para o desafio. O Senhor chama para o desafio. Ó, prove e veja que o Senhor é bom. Entregue o seu caminho, confie nele, tudo ele fará. Jesus disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Esse aqui é o meu papel, certo? Então, faça a autoavaliação das áreas da sua vida. Se você tem vivido de forma agradável ao Senhor, se está simplesmente alinhado com a cultura do mundo, se você está reproduzindo o que o mundo faz, aqueles comportamentos das pessoas que não temem a Deus, que não se preocupam que Deus está vendo o erro, repetidamente estão vivendo. Não viva dessa forma. Alinhe a sua vida com a palavra. Examine seus relacionamentos, seus negócios, a maneira que você trata o dinheiro, a maneira que você trata as pessoas, que trata seus filhos, que trata seu cônjuge, a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você se veste. Avalie toda a sua forma de viver. Pense nisso, tire um momento para pensar nisso. Pegue um papel e uma caneta, escreva, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não manda o homem julgar o outro, manda o homem examinar a si mesmo. Esse papel é meu e é seu. Não espere que alguém venha: vou avaliar a sua vida. Irmã fulana, vem cá, vou avaliar a sua vida. Sua vida financeira, toda errada, devendo mais do que o que ganha, nome sujo, está errado. Você precisa fazer isso, isso e isso. Tome aqui a receita. Não é assim que funciona. Irmã ciclana, criando os filhos errados, tudo errado. Tudo errado. Tome aqui a receita, vá se consertar. Não é assim que funciona. Até que o mais absurdo que parece, tem gente que ia gostar disso, né? Porque tem gente que não quer pensar, tem gente que não quer o confronto, quer que alguém diga o que é para fazer. Por isso que você vê essas peças na internet, né? Falando mil e uma loucura e aquela multidão atrás, achando que aquilo está certo. E patrocinando a loucura ainda. Por quê? Porque não pensa. Irmãos, a fé não inviabiliza nosso raciocínio. Pelo contrário, o Senhor disse que o nosso culto é racional. Nós precisamos entender, aceitar, querer e oferecer. Ninguém entra na sua mente, toma conta, abre as portas, fecha as portas, arruma a casa do jeito que quer. Não é assim que o Senhor fez, não, irmãos. Não foi assim que Ele fez. Então vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando, vocês avaliem e resolvam. Cada um tem que resolver a sua vida mediante a exposição da palavra. Foi assim que Jesus fez e é assim que eu vou fazer. Não vou entrar na vida pessoal de ninguém. Cada um é racional o suficiente, tem consciência, tem capacidade de avaliar suas vidas. Assim, se você tiver dificuldade, é diferente. Você buscar um aconselhamento é diferente, irmão. Isso aqui é bíblico. Esclarecimento. Olha só, irmão, tem uma situação na minha vida, na minha família, que eu não sei o que a palavra diz a respeito disso. Eu não sei qual é o posicionamento que eu deveria ter. Vamos conversar? Vamos. É uma coisa, aconselhamento é ensinamento. Continua na linha do ensinamento. Agora, resolver os seus problemas pessoais, não. Cada um tem a missão de cuidar da sua família. Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Então, vamos fazer nessa série aqui do Maratonando a avaliação da nossa vida de separação, da nossa santificação. Em que nível nós estamos? Nós mesmos avaliaremos as nossas vidas, nós mesmos. E no final, cada um tem a oportunidade de se alinhar com a palavra. Amém? Então, vou fazer algumas perguntas aqui, você pensa
precisa responder o que significa ser santo na minha realidade diária, né? Tudo já foi falado aqui, mas se alguém lhe perguntar o que isso significa, e aí depois que você se avalia, que você pensa um pouco, em que áreas da minha vida eu preciso de transformação para viver em santidade? Em que áreas da minha vida? Vamos fazer uma reunião consigo mesmo, né? Vamos fazer aí uma reunião séria, urgente com a gente mesmo, comigo mesmo, cada um consigo mesmo, e vamos pensar. E Jesus diz assim, ó: se o teu braço direito te impede, arranque o seu braço e lance fora. Se o teu olho te impede, arranque e lança fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho, sem um braço, do que no inferno inteiro. Jesus deu esse exemplo. Não está falando de arrancar o olho literalmente, nem o braço. Uma comparação. O que te impede de ser santo, arranque da sua vida. Se você chegou à conclusão, vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei à conclusão, isso aqui é a minha vida, eu não prego isso aqui, eu não ensino, eu não mando ninguém fazer. Eu fiz essa avaliação na minha vida e eu percebi que assistir televisão me impedia de levar uma vida agradável a Deus. Não foi fácil, mas eu arranquei da minha vida. Não foi fácil, mas eu arranquei. Arranquei da minha vida, resolveu um problema gravíssimo que eu tinha. Porque eu não conseguia me alinhar com a palavra, porque aquilo que introspectivamente está sendo apresentado nos filmes, nas séries, sabe? Sublinhamente, né? Em segundo plano, talvez você assista, não desperte em você, mas em mim despertava, e em mim talvez não desperte o que desperta em você, né? Aquilo ali é uma forma de doutrinação. Doutrinação, o que é doutrinação? É um ensinamento que você recebe em doses frequentes, de maneiras diferentes, com vários exemplos diferentes, em vários contextos diferentes, e aquilo vai massificando na sua mente, ó, suavemente. Eu pensei sobre isso, porque eu ficava sempre, eu dizia assim, eu fico sentada ali porque o médico falou que eu distraí, porque em casa eu estava muito agoniada e a minha situação piorava por causa do nervoso. Aí eu estava sempre sentada ali na ponta. Aí todo mundo passava para cima e estava Jesus, esse foi o lugar, porque o pessoal passa e diz assim, olha, ela vai ali para a igreja um dia está sentada ali. Querendo ou não, as meninas ficam ali, ela está tomando conta do lugar, minha amiga, por causa, ela não bebe, ela não faz, mas ali é um bar. E eu sempre fiquei ali sentada para conversar, né? Para distrair. Então eu comecei a perceber que ali não era o meu lugar. Começou a se incomodar, né? Me incomodar, por isso, porque eu venho um dia para a igreja e depois o pessoal passa para cima e para baixo. Aí eu comecei a dizer, oh meu Deus, daqui a pouco o povo vai dizer, ela vai um dia ocupar, daqui a pouco está doente, outro dia vai para a igreja, outro dia está aqui sentada. O problema não é nem o que as pessoas vão dizer, o problema é mas aquilo já me incomodou. É o nível da conversa que tem em certos ambientes. Aí aquilo foi me incomodando. Então, eu às vezes eu ainda sinto, porque às vezes eu fico agoniada, eu ainda sinto um olhinho ou outro assim. Mas hoje eu estou tentando evitar. Às vezes você passa ali, você nem vai viver, porque às vezes eu passo muitos e muitos dias, às vezes eu dou aquela passagem rápida. Mas realmente incomoda na hora que é algo que nos, né? Está o Espírito Santo está dando o seu entendimento, está abrindo o meu entendimento. Agora na administração a se incomodar, porque ele está dando discernimento. Começou a me dar. E está dando. Aí eu fui começar a olhar e eu vou anotar as coisas, né? E agora eu estou melhor, eu estou lá. A gente precisa ter essa sensibilidade. Não, sabe?
Com certeza. A gente também não. Como eu falei aqui para concluir, né? O Senhor diz assim: sede santos, como eu sou santo. Não é algo assim passivo, né? Ele não disse assim: vou tornar vocês santos. Fica aí esperando, não. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É uma ação combinada entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. Às vezes nós estamos pecando em coisas, né? A gente não percebe o que nos leva a ter aqueles desejos. E o Espírito Santo nos mostra, nos ajuda. E nós precisamos ser sensíveis a isso. Muitos não vão entender, né? Eu falando uma coisa dessa aqui, como eu disse, não é uma doutrina, não estou ensinando isso. Isso aqui funciona para mim. Cada um tem suas limitações, cada um tem seus pontos fracos e cada um precisa avaliar e se resolver. Então, é isso. Nós temos a nossa parte na santificação. O Senhor mandou o Espírito Santo para nos ajudar, nos convencer, nos advertir, nos ensinar, nos fazer lembrar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos sós. E mais à frente a gente vai falar mais sobre esses assuntos. Santidade não é perfeição, não tem nada a ver com perfeição. Santidade tem a ver com separação e não com perfeição, certo? Mas você sabe que existe pessoas que pensam que a santidade é perfeita, que a perfeição não separa isso aí, entendeu? Às vezes assim, aquela pessoa anda na igreja, não sei o quê. Inversão. Essa aí que a gente também vai. Na cabeça do mundo, eu digo, na cultura mundana popular, o cara para ser santo ele tem que ser perfeito, não é isso? Se cometeu algum erro, aí a gente ainda tem um ditado, né? Que santo só Deus, né? Mas santo é separado, não é perfeito. O sinônimo de santidade é separação, não é perfeição. Então, A gente muita coisa de falar assim, todo mundo faz, eu vou fazer também. Então, quem é separado? não é, aí não funciona para quem é separado. Está vivendo a cultura do mundo. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu sou mais um no meio de todo mundo, né? Eu sou amigo do mundo e inimigo de Deus. Deus já declarou. Amém? Então, semana que vem a gente fala mais sobre isso.